Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebemos todos vocês aqui em nosso canal para poder te ajudar com aulas de língua portuguesa. Nossos vídeos estão disponíveis para você aprender, relembrar, estudar e tirar bastante proveito da nossa querida língua portuguesa. Nesta série de aulas que gravamos para vocês em sequência, vocês receberão informações, exercícios sobre classes de palavras. Estudaremos nesse grupo de aulas os artigos, os substantivos, os adjetivos e os numerais, não necessariamente nesta ordem, mas siga as aulas e faça todos os exercícios. São aulas sequenciais, serão todas disponibilizadas aqui no canal e espero que elas possam te ajudar. Não se esqueça de participar conosco, pessoal. Deixe o like no vídeo, agradeço demais por essa sua ajudinha. E também inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque lançamos nossas aulas e você vai ficar sabendo tudo sobre português aqui no canal Português à Mesa. Um grande abraço a todos e vamos para as nossas aulas. Espero que vocês tirem bastante proveito. Até mais! E vamos continuar com a nossa segunda aula sobre generalidades das classes de palavras. Hoje, no tópico, vamos falar sobre o substantivo. E já na tela com você, leia esta definição e me diga se ela está correta ou errada. Diga-se de passagem o seguinte: em linhas gerais, o substantivo pode ser definido como uma classe constituída de palavras que designam tanto os seres do mundo natural, que seria o homem, a água, a cadeira, quanto os do mundo da fantasia, a fada, o boitatá, o minotauro, etc. Além disso, o substantivo designa qualidades ou ações dos seres, por exemplo, beleza, honestidade, ataque. Se você perceber bem, isso tudo está o quê? Errado ou correto? Muitas pessoas pensam que substantivo é só nomear. Eu concordo, mas não podemos deixar de lembrar que existe também essa característica. O substantivo pode nos mostrar uma qualidade, a beleza, a doçura, a bondade, a honestidade. E também nós não podemos nos esquecer de que são as ações dos seres. A corrida, a luta, o ataque, o debate, a discussão, porque são palavras que vieram dos verbos e se transformaram em substantivos. Nós vamos falar sobre isso. Espero que você tenha acertado. E se já está gostando de nossa aula, não se esqueça de deixar o like e também de participar. É muito importante. Você é o nosso aluno aqui do canal. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Mas, na sequência, vamos falar um pouco sobre a subclassificação do substantivo. É necessário para você entender como se nomeia a classificação destas palavras. Por exemplo, se você disser para mim que o substantivo é próprio, o que significa isso? Um substantivo próprio é um substantivo que designa um indivíduo da espécie. Seria, por exemplo, o Brasil único. O Brasil é um país de dimensões continentais e também letra maiúscula, por se tratar do substantivo próprio. E o substantivo Brasil está designando um único país entre os que integram o conjunto dos países. Por isso é que nós dizemos que o substantivo é próprio. Em outras falas, podemos dizer que também são comuns. Agora, o que são substantivos comuns? São os que designam qualquer elemento de um conjunto. Por exemplo, os rios, as mesas, as pessoas. Aqui no exemplo, os rios são uma importante fonte de vida. O substantivo rios, diferentemente do exemplo anterior, refere-se
genericamente aos elementos do conjunto e não a um rio específico. Por isso é que você precisa entender o que é um substantivo próprio e o que é um substantivo comum. Creio que agora ficou muito claro para você. Na sequência, este é simples: os coletivos são substantivos comuns que, mesmo na forma singular, designam uma coleção, um agrupamento de objetos. Nós temos vários coletivos, podemos tratar disso em uma outra aula. Por exemplo, as Três Marias pertencem à constelação de Órion. O que nós vimos? O substantivo constelação. Embora ele esteja no singular, o que nós entendemos? Nós tratamos os nossos coletivos no singular, não se esqueçam disso. Ele designa um agrupamento, um conjunto de estrelas. Fácil, não é? Mas muito importante. O que é um substantivo concreto? Você consegue entender isso? Porque, às vezes, você pensa que um substantivo concreto é aquilo que você consegue tocar, pegar por ser concreto. Não use essa definição para entender este tipo de subconjunto aqui do substantivo. Por quê? O substantivo concreto, o que é? Leia com calma e entenda comigo. São aqueles que designam seres existentes no universo físico, você entendeu? Uma árvore, um peixe, uma mesa, uma cadeira. Ou também no universo da fantasia. O Saci, o Cupido. Podemos até colocar aqui a palavra espírito, alma, Deus. Sabe por quê? Porque eles têm uma independência. Eles são autônomos. Esses substantivos não dependem da nossa existência para eles acontecerem, para que eles existam, digamos dessa forma. E da maneira simplificada, podemos dizer que um substantivo será concreto se for possível chegar a uma imagem visual dele. Isso mesmo. Por exemplo, como é que você imagina uma alma? Seria uma luz. Olha que interessante. E Deus seria uma imagem que você concebe. E um lobisomem? E um saci pererê, porque às vezes a pessoa tem essa noção de que concreto é só aquilo que você toca. Não é isso a definição de substantivo concreto. Lembrem-se, o substantivo concreto, ele tem o quê? Autonomia. Ele não necessita do humano para que ele aconteça e também conseguimos visualizá-lo. Tenha medo de lobisomem, por exemplo, um exemplo que nós colocamos aqui na tela para você. O lobisomem, ele é concreto. Por quê? Porque é possível você até visualizar, imaginar, criar esse ser. Apesar dele nem existir, isso é óbvio, né? Mas aqui, o que você tem que tomar cuidado? Você toma-o como um ser único que existe independente de outros seres. É isso que você precisa entender sobre concreto, porque o substantivo que você vai ver agora, o abstrato, em contrapartida ao concreto, seria o quê? Esses substantivos, eles não são autônomos, eles são dependentes da nossa existência. Você existe, o substantivo abstrato também existe. São substantivos que não designam seres, olha que interessante, existentes no universo exterior. Não, não é nada disso. Mas são noções gerais usadas para representar as nossas ações, as qualidades ou os estados desses seres. E é muito importante deixar claro que tais noções são concebidas como se existissem separadas, por isso que eles são abstraídos, olha lá, dos seres a que se associam. Então não é possível você visualizar, criar imagens perfeitas para substantivos abstratos. Nós não conseguimos, nós não concebemos imagens. Por exemplo, tranquilidade. Nós não conseguimos desenhar, nem visualizar, mas nós sabemos o que isso significa. Por isso ele é abstrato. E tranquilidade também, você precisa existir para que isso aconteça. Você entendeu? A tranquilidade é uma característica dos alunos bem preparados para os exames vestibulares, por exemplo. E o substantivo tranquilidade, ao contrário de lobisomem, ele não designa um ser do mundo natural. É isso que você precisa entender. Mas é um atributo. É um atributo do ser. Por isso ele é classificado como abstrato. Você viu? Então seriam as nossas ações, os nossos sentimentos, as qualidades. É muito diferente do substantivo concreto.
Tudo bem? Ficou claro isso para você? Se você tiver dúvida, deixe no comentário para nós e também deixe o like se você estiver gostando da nossa aula. Espero que tenha gostado bastante, porque ainda faltam algumas informações e vamos continuar comigo aqui. Esses dois conjuntos do substantivo, nós vamos trocar um pouquinho, vamos passar pela parte morfológica dele, sobre o ponto de vista da palavra, o que chamamos também de ponto de vista morfológico da estrutura. Podemos classificar o substantivo da seguinte maneira: eles podem ser primitivos ou eles podem ser derivados. Os primitivos são aqueles que existem primeiro e eles servem de base para formarmos outras palavras. Por exemplo, jornal é a palavra primitiva original. O derivado vai ser usado para transformar-se do primitivo. Então, são aqueles que se formaram com base nos primitivos. Por exemplo, jornaleiro. Aqui você tem que tomar cuidado. Braço, braçadeira. A braçadeira do exemplo, você derivou. É isso que você precisa entender. Primitivo seria a palavra original, que vai dar espaço para criarmos outras a partir dela. E o derivado, ele já, o nome diz, derivado. Veio de algum lugar. Lembrou-se disso? Muito bem. Agora a última parte dessas classificações. Muito simples, nem vamos nos delongar muito. Os substantivos também, com a questão morfológica, eles podem ser simples ou compostos. Simples, uma palavra só, um único radical, digamos dessa forma. Por exemplo, casa, pedra, pão, areia. Outro exemplo, um substantivo composto. Aqui sim, são aqueles formados por mais de um radical. Por exemplo, pão de ló, beija-flor, passatempo, reco-reco, tico-tico e outros tipos de palavras que são palavras com dois ou mais radicais. Tudo bem? Você entendeu? E além de tudo que dissemos, vale também lembrar que em português o substantivo se flexiona em gênero e em número. Gênero quando tratamos do masculino e do feminino e o número quando tratamos do aumentativo e do diminutivo. Isso significa que essa classe de palavra tem terminações ou, em termos mais técnicos, desinências. Isso é muito importante você se lembrar. A desinência, ela é colocada no final da palavra para nos mostrar o gênero e o número. Seria isso. E aqui, as desinências, leia comigo, indicam se o substantivo é masculino ou feminino. No caso, o gênero, ou se ele é singular ou plural, no caso, o número. E há também o grau do substantivo, que simplesmente podemos resumir em grau aumentativo, que seria casarão, e grau diminutivo, a casinha. Basicamente é isso. Nós não vamos entrar em detalhes agora, porque ainda temos alguns exercícios para que você faça conosco. Por favor, pegue o seu material para trabalharmos juntos. Vamos estudar esta parte aqui. Estou colocando para você o exercício número 1. Aqui nós temos o seguinte: Carlos Drummond de Andrade e José Cândido de Carvalho. 2 trechinhos com palavras já marcadas. Perceba na tela as palavras em cor-de-rosa. Você tem bonde e esperança nas falas de Carlos Drummond de Andrade. Ele disse: perdi o bonde e a esperança. Ali embaixo, na outra passagem do livro O Coronel e o Lobisomem, no finalzinho da fala, ele diz assim: era uma peça de 20 palmos de pelo e raiva. Se olharmos com cuidado essas 4 palavras, você vai perceber que elas são substantivos. A sua tarefa é a seguinte, meu querido aluno, minha querida aluna. Nos trechos em destaque, há 2 substantivos. 1, 2, 1, 2, tudo bem? Combinados entre si aditivamente, com a palavrinha e, no caso a conjunção, que soma um ao outro. Os 2 se somam. Tudo bem até aqui? Essa seria a nossa informação. Agora, o que há de comum? É isso que eu quero que você veja na classificação desses 2 substantivos. O que há de comum entre as 2 combinações destacadas?
Vamos lá? Agora é o momento de você parar o vídeo para que possa, pelo menos, raciocinar um pouco e responder a esta questão. Por gentileza, faça isso, porque, na sequência, nós já vamos corrigir com você. Podemos corrigir? Então vamos. A primeira resposta, o que há de comum entre as duas combinações destacadas? É muito fácil. Em ambos os casos, trata-se de uma combinação entre um substantivo concreto e o outro abstrato. Não sei se você percebeu. Bonde é concreto e esperança é um substantivo abstrato, seria um sentimento. Agora, pelo é o substantivo concreto que nomeia esse tipo de coisa. Agora, raiva é um sentimento. Por isso é que a resposta disse que era uma combinação entre um concreto e outro abstrato. Na sequência, agora, você já vai pegando novamente o seu lápis para fazer o exercício comigo. Estou te dando 3 opções aqui na tela com o mesmo tipo de modelo que você tinha na questão original. Eu preciso agora que você encontre dentro destas 3 a mesma combinação existente do exercício anterior. Você precisa ver se aqui existem substantivos concretos e abstratos juntos. Faça isso agora. Por favor, pare aqui o vídeo um instantezinho para você responder a esta questão. Podemos ver a resposta? Você já respondeu? Que bom! Então vamos fazer isso? E aqui seria o seguinte: lágrimas, concreto, e desencanto, isso, abstrato. Pedras, concreto. Paus, também concreto. Esta não serve. A número 3, perna, concreto, e amor, abstrato. Nesta fala de Machado de Assis, vale aqui um pouquinho de interpretação. Neste trecho ele disse: foste aí pela estrada da vida, manquejando da perna, que seria dor física, e depois ele coloca manquejando, quer dizer do amor. Aqui aconteceu um problema sentimental. A pessoa, além de sentir a problemática da dor física, também carregava o sentimento da moral, do sentimento do amor. Que beleza! Você entendeu? Ficou claro? Espero que você tenha acertado. E vamos para o nosso último exercício da aula de hoje. Muita atenção agora. Estou colocando para você na tela um texto e lá no texto atente-se à palavra operação. Neste texto, que você terá que lê-lo com calma, você vai ter que parar o vídeo. Aqui nós estamos falando sobre radares colocados na cidade de São Paulo para multar os infratores. E neste texto, aqui existe a palavra operação. O que eu quero que você faça é o seguinte: pare e leia o texto com calma. Na sequência, você terá 3 opções para escolher. Dentre destas 3 opções, quais estão corretas? E é isso que você precisa fazer agora. Por favor, sua vez. Pare o vídeo para estudar com calma a proposta que aqui está. E, na sequência, vamos corrigir. Você já conseguiu responder? Agora, vamos ler juntos e tentar entender. A número 1 diz o seguinte: trata-se de um substantivo abstrato. A palavra operação, que está na tela, é um substantivo abstrato, sim. Por quê? É uma ação. Isto é uma ação. Ótimo. Que retoma e sintetiza o que se disse no período anterior. Sim. Você fez um resumo. Por isso é que é muito importante você entender o seguinte: o uso de substantivos abstratos dentro dos textos, eles servem para isso, para que você resuma e recapitule tudo aquilo que você falou anteriormente. Seria uma maneira coesa de sintetizar o texto e mostrar ao seu leitor a tua visão sobre a proposta, porque operação é uma palavra abstrata que indica uma ação. Tudo bem, a número 1 nós podemos ficar com ela. Na questão número 2, poderia ser permutada, trocada por roubalheira. Você colocaria ali: a roubalheira arrecadou no ano passado mais do que o IPVA. Tudo bem.
Agora, digamos o seguinte: essa roubalheira cumpriria o mesmo papel de síntese, mas daria outra direção argumentativa ao texto. Nós temos que aceitar, isso está correto, porque foi o que eu te disse. Se você disse operação, você usou de uma ação. E você também argumentou sobre o fato. Mas se você coloca roubalheira, você está sendo tendencioso e julgando o procedimento como o quê? Alguém está roubando o meu dinheiro fazendo esta situação toda. Aqui você opinou, mas bem pejorativamente. Você deu outra direção argumentativa ao texto. Você pode fazer isso. E também, a número 3. Se você substituísse por diligência, agora você tira roubalheira e coloca diligência. Esta palavra daria uma orientação argumentativa mais favorável à medida adotada pelo Detran. Sim, porque a palavra diligência já é uma palavra bem mais específica usada pelos departamentos que trabalham com esse tipo de situação. E a palavra diligência não seria tão bem entendida pela população em geral. Por quê? Porque realmente é uma palavra bem específica para esse tipo de situação de quem trabalha na área. Por isso é que eles colocaram a operação, que foi o quê? Neutro. Seria um substantivo abstrato que faz o texto ficar bem mais claro. Você resume o parágrafo anterior dando uma orientação argumentativa. Por isso é que é muito perigoso você colocar ali uma palavra roubalheira, porque aí você está julgando que esse procedimento todo é para roubar o dinheiro do povo. E é isso que nós temos que tomar cuidado quando escrevemos, porque as palavras têm peso e os substantivos abstratos são extremamente necessários para que a sua dissertação possa deixar claro os seus sentimentos. Por isso é que eles são de extrema necessidade e de extrema importância para serem usados em nossos textos e em nossa vida em geral, para opinarmos. Espero que você tenha gostado da aula, porque ela vai ficando por aqui. E em nosso próximo encontro, faremos mais exercícios ainda para aprofundarmos os substantivos. Eu te vejo na próxima aula para falarmos um pouco mais sobre classes de palavras. Até mais, pessoal. Um grande abraço a todos.